Eu convido os irmãos para abrirem as Escrituras no Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 7. Lucas, capítulo 7. E leremos dos versos 11 ao versículo de número 17. Lucas, capítulo 7, do versículo 11 a 17. Faremos essa leitura também a uma só voz. Leiamos, igreja. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a o Senhor, se compadeceu dela, e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto, e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor, e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amém. Mais uma vez eu lerei o versículo 13. Vendo-a o Senhor, se compadeceu dela, e lhe disse: não chores. O encontro da morte com a vida. Desde a queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, onde eles não passaram no teste e desobedeceram ao Senhor, comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o Senhor avisara a eles que quando eles comessem daquele fruto, eles certamente morreriam. Talvez Adão e Eva poderiam pensar: o que significa essa expressão, certamente morrerás? Nós sabemos, amados irmãos, que a morte que se dá ali na queda do homem, a entrada do pecado na história da humanidade, é a morte espiritual. Todos os homens são mortos dos seus delitos e pecados. Todos carecem da glória de Deus. Mas nós sabemos, irmãos, que em Cristo Jesus nós temos vida. E nós vamos nessa noite, à luz dessa passagem, à luz desse texto, desse relato que acabamos de ler, entender essa dinâmica. E por conta, então, da desobediência dos nossos pais, que representavam toda a raça humana, todos pecaram. Todos estão mortos nos seus delitos e pecados. Mas com a morte espiritual, veio a morte física. E após a queda dos nossos pais, Adão e Eva, a morte, infelizmente, passou a fazer parte da nossa agenda. Nós não gostamos desse tema, não é um tema agradável, não é fácil lidar com a morte, nunca será, porque Deus não nos fez originalmente para morrermos. Então a morte sempre é algo que nos assalta ao coração. Não importa a idade, não importa se viveu pouco ou muito, a morte sempre trabalhará no nosso coração de uma forma muito terrível, e é difícil explicar isso. Para aqueles que já passaram por essa experiência, sabem do que eu estou dizendo. Talvez você ainda não passou por essa experiência, mas eu não quero te entristecer, mas é possível que mais cedo ou mais tarde na sua história, a morte também passe pela sua casa. E na casa do justo também há luto. Às vezes nós achamos que os crentes não deveriam passar por essa experiência, mas na casa do justo também há velório. Na casa do justo também há sepultamento. A morte é uma realidade que nós não queremos muitas vezes atentar para ela, não queremos admiti-la, mas ela é uma realidade. Mas louvado seja o nosso Deus,
que nós temos na pessoa de Jesus, a bendita promessa de que Ele nos dará vida. Nós, outrora perdidos pecadores, mortos nos nossos delitos e pecados, separados de Deus, fomos alcançados pela maravilhosa graça. A frase que eu gosto muito de um dos cânticos do Ademar de Campos diz: pois Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Este é um dos milagres que o Senhor Jesus fez, somado aos outros 2, portanto 3 episódios no ministério de Jesus em que o processo de ressurreição se dará na vida de algumas pessoas. Mas eu preciso fazer aqui uma ressalva com a igreja. O termo ressurreição talvez não fosse o melhor termo para ser usado nesse texto aqui, nem no texto da filha de Jairo e nem no texto de Lázaro, porque todos eles morreram, ressuscitaram e morreram de novo. Lázaro está vivo até hoje? A filha de Jairo, que já virou mulher, está viva até hoje? E o filho único da viúva? Está vivo até hoje? Não, eles morreram depois. Nós não sabemos em que circunstância, se eles viveram muito ou pouco. Então, às vezes, a gente pode falar de um processo que houve aqui de uma ressuscitação desses personagens. Mas ressurreto, ressurreição no sentido exato da palavra, só o nosso Senhor Jesus. Portanto, quando ele declara lá, conversando com Marta e Maria, antes mesmo de ressuscitar ou de fazer aquele milagre na vida de Lázaro, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Só Jesus pode falar isso. Se você estava aqui no domingo passado, as últimas palavras do reverendo Mário Sérgio na pregação foi essa: ó morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Nós servimos a um Deus que a morte não pôde deter na sepultura, e no terceiro dia o Senhor fez ressuscitar o seu Filho, e Jesus não está na sepultura. Ele permaneceu um tempo entre nós, mas Ele está à destra de Deus Pai, e estamos aguardando a sua vinda. Portanto, podemos nessa noite, ainda que seja um tema difícil de falar, morte, mas nós podemos olhar para Ele, o autor e consumador da nossa fé, e entender que Ele é a nossa vida, Ele é a nossa esperança. Por isso Ele pôde declarar, sem sombra de dúvidas, que Ele nos daria vida e vida em abundância, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. É o nosso Senhor Jesus. O texto nos informa que ele, em dia subsequente, ou seja, ele está entrando na região de Cafarnaum, conforme temos registrado aí no capítulo 7, a partir do verso 1, e a região é a região da Galileia, e no dia seguinte, ele vai para essa região, próximo à cidade chamada Naim. Naim ficava próximo à região de Nazaré. Jesus então está indo em direção a essa cidade. Num primeiro momento nós não sabemos o que é que Jesus estava indo fazer ali, porque é que Jesus no dia seguinte que estava naquela região, ele se dirigiu com os seus discípulos e uma multidão o acompanhava até aquele lugar. Ninguém na multidão, nem os discípulos de Jesus sabiam por que é que ele estava indo naquela direção, mas Jesus sabia. Jesus sabia o que estava por acontecer na porta daquela cidade. Nós não sabemos o que está para acontecer na nossa história, mas nosso Deus sabe, e Ele vem ao nosso encontro. Você fica tranquilo nessa noite em saber que Jesus está aqui e veio ao seu encontro? Talvez você não saiba o que Ele vai fazer na sua vida, mas Ele está aqui, para trabalhar no seu coração e no meu coração. O texto então nos informa que Jesus dirigia-se a essa cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, vamos tentar construir essa cena. Quem já viajou aqui para o interior do Brasil, para alguma cidade aí com menos de 100 mil habitantes, já deve ter se deparado com essa situação. Normalmente, a primeira coisa que a gente assim, observa na entrada de uma cidade é o cemitério. Tem lugares, inclusive, que antes do portal da cidade, bem-vindo à cidade e tal, o cemitério fica do lado de fora do portal.
Eu morei numa cidade que era assim, o cemitério, o primeiro cemitério da cidade, o antigo, ele ficava fora do portal da cidade. Então, quando alguém tinha que levar o cortejo fúnebre, o cortejo passava, e naquela época era a pé, não era como hoje, e as pessoas passavam por debaixo do portal, saíam da cidade e iam até o cemitério. Se você viajar em alguma cidade do interior do Brasil, você ainda vai se deparar com essa cena. Claro que isso mudou em muitos sentidos na cidade de São Paulo. E então acontecerá algo nesse lugar. O texto diz que Jesus com os seus discípulos e uma numerosa multidão está se aproximando da porta de entrada da cidade chamada Naim. Mas no mesmo momento está saindo uma outra multidão. Não temos ideia quantos acompanhavam esta viúva, mas é por isso que nessa noite o tema da mensagem é este: houve um encontro naquele lugar, na entrada da cidade de Naim, o encontro da morte com a vida. A viúva que estava levando o seu único filho para o cemitério, para ser sepultado, a multidão que a acompanhava, talvez amigos, familiares, estavam indo ao cemitério com aquela mulher, vai encontrar uma outra multidão. E nessa outra multidão, quem é que está lá? Jesus, o autor da vida. O nosso Senhor está ali naquela multidão. E por isso, então, eu enxergo aqui este encontro paradoxal, porque de um lado alguém está levando um corpo para ser sepultado, porque não há mais fôlego de vida nele. O corpo vai para a sepultura, a alma já foi levada a Deus. Mas agora a outra multidão que está entrando na cidade é a multidão que está sendo acompanhada por ele, o príncipe da paz, o nosso Senhor Jesus. E é interessante que neste encontro, diz a palavra do Senhor, no verso 13, que o Senhor vendo aquela mãe, e eu sei que não só as mães presentes nessa noite aqui, as avós, até você que ainda mulher é solteira, que não tem seu filho ainda, ou as casadas que ainda não têm seus filhos, essa palavra toca fundo no seu coração, mas eu quero que os homens aqui presentes também não digam: então essa mensagem não serve para mim porque eu sou homem. Não, o Senhor também quer falar com você, meu irmão. Mas o texto diz que Jesus, vendo aquela mulher, aquela mãe, que já era viúva, não sabemos há quanto tempo, não sabemos em que circunstância ela passou pela perda do seu marido, mas ela era uma viúva. E o texto ainda, para deixar a situação mais difícil, diz que ela só tinha um filho. Coloque-se no lugar, minha irmã, dessa mulher. Perdeu o marido e agora está levando o único filho para o cemitério. Humanamente falando, qual é a situação dessa mulher? Terrível. Quem vai cuidar dela? Quem vai estar ao lado dela? Talvez você diga assim: os parentes, pastor. Não quero ser pessimista, mas às vezes os parentes vão até uma determinada página, mas depois os parentes desaparecem. Não é assim nos nossos dias? Às vezes você... os amigos. Os amigos vão até certa parte também, mas depois os amigos desaparecem. Mas louvado seja Deus que nós temos um amigo que sempre estará ao nosso lado. E é por isso que nós estamos aqui. Porque o mesmo Jesus que se compadeceu dessa mulher, se compadeceu de nós também. Você tem ideia o que aconteceu com o Senhor Jesus? E nós já temos essa informação, por exemplo, lá em Mateus capítulo 9, que a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus percorria cidades e aldeias, e ele olhava as multidões como o quê? Ovelhas aflitas e exaustas, como se não tivessem pastor. E o que é que movia o coração do nosso Senhor Jesus quando ele olhava as pessoas? A sua compaixão. Você sabe o que significa compaixão? Não é compaixão, querendo fazer uma separação etimológica da palavra. Compaixão é sentir uma dor nas entranhas. É você ir lá na dor da pessoa e estar junto com ela naquela dor, na dor ali da perda, do luto ou da enfermidade. A compaixão não é simplesmente algumas lágrimas que rolarão do seu rosto. A compaixão não é simplesmente você colocar, talvez até no seu WhatsApp, um emoji ao lado de um rostinho triste. Compaixão te leva a fazer alguma coisa.
Jesus se move de compaixão por aquela mulher. Não é a primeira vez que isso vai acontecer, mas Jesus então, vendo aquela mulher, ele se moveu de compaixão. E tem algo aqui, irmãos, que só Jesus pode falar. Eu não posso, ainda que às vezes a gente faça isso. Só Jesus pode olhar para a sua história, só Jesus pode olhar para a sua dor, só Jesus poderia falar estas palavras para essa mulher. As palavras são essas: não chores. Eu não posso falar essas palavras. Talvez você já tenha dito isso para alguém. Não chora não. Não chora. Mas você vai resolver o problema? Talvez o mais correto seria: chore com ela. Chore com ele. Mas Jesus pode dizer para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, você que está aqui: não chores. Eu estou aqui. Eu sou contigo. Eu te guardo. Eu te sustento. Eu te abençoo. Receba o dom da vida que eu tenho para te oferecer. O dom gratuito de Deus é a salvação em Cristo Jesus. Não sei como você está aqui nessa noite, mas o Senhor Jesus está falando comigo e com você através dessa passagem. Meu filho, minha filha, não chores, porque eu sou o único que tem a condição de mudar o quadro. Salmo 56 diz que o Senhor recolhe no teu odre as lágrimas que nós derramamos. Eu já disse isso numa outra pregação, que os nossos olhos estão muito secos ultimamente. Nós não choramos mais. Não é por causa de uma música bonita, não é por causa de uma cena de novela, por causa de um filme romântico, não. Mas chorar por compaixão à luta e à dor do seu irmão, da sua irmã. O Senhor Jesus se moveu de compaixão e disse para aquela mulher: não chores. O encontro da morte com a vida. O verso 14 diz que então eles foram se aproximando, as duas multidões, a multidão da alegria, a multidão da festa, com a multidão da dor, a multidão do luto, a multidão da morte. E o texto nos informa que o Senhor Jesus mandou parar as pessoas que estavam conduzindo o corpo daquele jovem. A nossa cultura, principalmente no Brasil, nós esperaríamos aqui que ele estivesse sendo carregado por um caixão, dentro de um caixão, por algumas pessoas. Mas você que tem recentemente assistido aí pela televisão, infelizmente o que aconteceu lá entre a faixa de Gaza e Jerusalém, vocês lembram que às vezes quando eles vão levar as pessoas para ser sepultadas, elas não estão dentro de caixão. Parece assim como se fosse uma esteira coberta por um lençol, e eles colocam às vezes assim nos ombros, e eles vão levando. Essa mais ou menos é a ideia, para você entender. Então, se você já viu os palestinos ali na face de Gaza levando aqueles corpos, eles não colocam em caixões de madeira. Possivelmente era assim que esse jovem, o corpo desse jovem estava sendo conduzido para o cemitério, e Jesus mandou parar. E diz a palavra que Jesus tocou nesse lugar onde o jovem estava. Possivelmente eles devem ter colocado no chão. E o texto nos informa que Jesus se aproximou daquele corpo, ele que é o autor da vida, ele que é a ressurreição e a vida, e ele disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Ele já havia feito isso na casa de Jairo. Ele havia falado para a filha de Jairo: Talita cumi, menina, levanta-te. Ele chegou na porta lá do sepulcro de Lázaro, já estava sepultado há 4 dias, mandou retirar a pedra, e ele disse: sai, Lázaro! Por quê? Porque ele é o autor da vida. Porque Jesus é o nosso príncipe, é o nosso bendito Salvador. Portanto, essa mulher que estava levando o seu filho para ser sepultado, essa mulher que certamente devia estar pensando: e agora o que será de mim? Quem vai cuidar da minha vida? Eu não tenho essa informação, não vamos colocar palavras no texto, porque o texto não traz isso para nós. Se depois, passado alguns anos, a viúva morreu e o filho ficou sem sua mãe, sem seu pai, não temos essa informação. Quem morreu primeiro, depois? Mas neste momento, Jesus se moveu de compaixão com aquela mulher.
Ele é o único que pode falar não chore. Sabe por quê? Porque Ele não só enxuga as lágrimas dos nossos olhos, mas Ele tira o motivo que nos faz chorar. Não que você será censurado por Deus se você chorar. A ideia aqui não é essa, que é pecado chorar. Às vezes, eu tive muita dificuldade, eu confesso aos irmãos, na minha vida, porque eu ouvia uma voz inconsciente: não chore. Você não pode chorar. Engole o choro. Você é homem. Homem não chora. Como isso me estragou. Mas louvado seja Deus. Eu creio que, embora eu não seja um chorão, mas eu creio que o Senhor me curou. Você chora, meu irmão? Você chora, minha irmã? Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Às vezes a dor é muito grande. Às vezes você não consegue se controlar. Às vezes você não consegue parar de chorar. Mas chora na presença do Senhor. Chora aos pés do teu Salvador. Lembram de Maria, a irmã de Lázaro? Ela gostava de ficar aos pés de Jesus, não era? Porque aos pés de Jesus, o que ela fazia mesmo? Ela escutava. Ela aprendia os ensinamentos. Mas quando Deus levou o irmão, ainda que por alguns dias apenas, retirou o irmão do convívio das duas, de Marta e Maria, aonde foi Maria quando Jesus se encontrou com ela? Lá na entrada de Betânia, ela se lançou nos pés de Jesus. E o que ela fez? Ela chorou. Outra coisa interessante, Jesus não ia ressuscitar Lázaro, embora eu esteja falando aqui desse texto, mas vale a pena olhar o outro episódio. Jesus não ia ressuscitar Lázaro, irmãos, não está claro lá no texto? Por que Jesus chorou então? Perda de tempo? Ele ia fazer um milagre. Jesus chorou porque Ele se identifica com a nossa dor. Jesus se identifica com a sua dor, meu irmão. Jesus se identifica com a sua perda, minha irmã. Jesus conhece a sua dor. Ele não só fala não chores, mas Ele chora conosco. Agora aquele jovem, conforme o texto nos informa, volta a viver. A sua alma volta para dentro do seu corpo. E o verso 15 então diz que ele sentou-se, passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Eu vou abrir um parênteses aqui, porque a ênfase maior da mensagem nessa noite não será esta, mas eu não posso passar por esse texto sem fazer essa menção. Tem muita mãe hoje chorando por seus filhos. Tem alguma mãe aqui que está chorando por seu filho? Porque o seu filho não está aqui. Porque sua filha está afastada dos caminhos do Senhor. Minha irmã, o Senhor entende a sua dor. Chore mesmo aos pés do Senhor, não desista. Enquanto você viver, minha irmã, meu irmão, continue clamando ao Senhor, apresente o seu filho, a sua filha na presença do Senhor, porque tem mães que estão chorando agora. Eu vi um vídeo que a minha tia me mandou essa semana, não dá para comprovar se é verdadeiro ou não, espero que seja. Vocês acompanharam o que aconteceu no Rio de Janeiro nos últimos dias. Eu não sei como aquele vídeo, mas hoje todo mundo é repórter, né? Todo mundo com celular faz a coisa viralizar. Uma mãe entrou naquela floresta para buscar o filho que estava lá com uma metralhadora pendurada no pescoço. E ao redor do seu filho tinham mais 10 rapazes com colete à prova de bala, com roupas camufladas e com metralhadoras. Ela foi falar com o filho dela e disse: meu filho, em nome de Jesus, vamos para casa. Eu não criei você para isso. Eu não aceito isso. E ela começou a chorar. E ela batia no filho, ela sacudia o peito do filho. E aí todos os outros soldados, se é soldado que eu posso chamar aquilo, todos começaram a chorar, mas ninguém podia sair. A gente não pode sair. A gente não tem alternativa. Eu nunca tive que fazer isso, mas conheço amigos que já foram buscar filhos na biqueira. Já foram buscar filhas que estavam perdidas na rua.
No meu primeiro pastorado, eu conheci um casal em que a moça casou com ele para salvar o namorado que usava droga, era viciado em droga. E ela falou, vou casar com ele para ajudar ele. Mas ela não sabia direito o que estava fazendo. E eles se casaram. E ele continuou saindo de casa, ele começou a vender todas as coisas que eles tinham conquistado. E uma noite ela me ligou e falou, pastor, o meu marido não volta para casa já tem 3 dias. Eu acho que dessa vez meu marido deve estar em algum lugar passando muito perigo. O senhor vai comigo atrás do meu marido? E saiu eu e um presbítero da igreja andando pelo município de Osasco. Fomos nos hospitais, necrotério, para ver se achava o marido daquela mulher. Ele não estava ali, ele estava num lugar longe daqui. Chegou todo sujo, depois de uma semana, machucado, desesperado. Falou assim, me roubaram. A gente conhece esse contexto. Tem muitas mães chorando nesse momento. Mas o Senhor também tem dado a vitória para muitas mães que têm visto seus filhos voltarem para a casa do Pai. Portanto, minha irmã, não desista da sua família. Você que é mãe, você que é pai também, apresente os seus filhos na presença do Senhor e ore por eles todos os dias. Se eles ainda estão aqui, se eles estão ao seu lado, se eles vêm para a igreja com você, erga as mãos para os céus, mas continua orando, continua intercedendo, continua abençoando. Se eles não estão aqui, e se você às vezes se sente culpado, o que eu fiz de errado, será que eu não ensinei a palavra, será que eu não fui um bom testemunho? É difícil neste momento. Clame ao Senhor. Porque no caso dessa viúva, o Senhor Jesus se compadeceu dela. Ressuscitou o seu filho e restituiu o filho para sua mãe. Diz a palavra que todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus. Uma coisa linda que no ministério de Jesus sempre acontecia. Jesus não fazia milagre para se autopromover. Os milagres de Jesus tinham um significado espiritual. Quando o Senhor Jesus abre os olhos aos cegos, Ele está na verdade dizendo o quê? Eu sou aquele que posso abrir os olhos, como nós cantamos nessa noite. Abre os olhos, Senhor, para que eu te veja. O Senhor Jesus, quando purifica um leproso, Ele está dizendo, eu sou aquele que vou purificar o homem da lepra espiritual. O Senhor Jesus, quando traz alguém que estava morto à vida novamente, Ele está dizendo, eu sou o único que pode fazer isso. O texto aqui diz que as pessoas não tinham ideia quem era Jesus, então saíram dizendo assim, grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Eles não estão errados de certa forma, mas ele não era só um grande profeta. Ele é o profeta dos profetas. Porque todos os ministérios do Antigo Testamento se cumprem nele. Ele é o verdadeiro rei, ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ele é o profeta dos profetas. Ou seja, Deus veio tabernacular entre nós, Deus veio habitar entre nós, e agora, meus irmãos, Ele está sendo bênção na vida das pessoas. E esta notícia a respeito da ressurreição do filho dessa viúva foi divulgado por toda a Judéia, por toda a circunvizinhança, atravessou séculos e séculos e chegou até aqui. Hoje, irmãos, 2 de novembro de 2025, a história do filho da viúva de Naim está sendo pregado neste púlpito, porque é verdade. Jesus é vida. E quando a morte se encontra com a vida, quem é que ganha essa batalha? A vida. A vida. Não a morte. A morte ainda faz parte da nossa agenda, infelizmente. A morte terrena. Nós que fomos lavados e remidos no sangue de Jesus, não estamos mais mortos dos nossos delitos e pecados, porque o Senhor nos deu vida. Aliás, é muito oportuno fazer essa ponte agora com o texto de Paulo aos Efésios. Vamos lá? Efésios capítulo 2. Você terá aí como pano de fundo a história da viúva da cidade de Naim, que está levando seu filho para o cemitério, mas você já sabe o que aconteceu. Jesus interveio, Jesus se compadeceu daquela mulher, Jesus ressuscitou o filho daquela mulher.
Mas agora, elevando essa história para uma coisa muito mais sublime, muito mais elevada, que tem a ver com a minha história e com a sua história. Olha o que nos diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 2. E você vai ler comigo, mas leia devagar. Preste atenção no que a palavra de Deus está falando aqui, porque isso tem a ver com o milagre que o Senhor já fez na sua vida. E pode ser que tenha alguém aqui nesta noite que ainda não nasceu de novo. Pode ser que tenha alguém nessa noite aqui ainda que seja só religioso. Vem à igreja, mas não passou pela transformação de vida, continua morto ou morta nos seus delitos e pecados. O Senhor não te quer assim. O Senhor quer te ressuscitar. O Senhor quer transformar a sua vida e te dar vida e vida em abundância. Você já nasceu de novo? Você tem certeza que você já passou por esse bendito processo de renovação, onde o Senhor transformou a sua vida? Vamos então olhar as palavras que nós temos aqui nesse texto. Vamos do versículo 1 ao versículo 8. Tão conhecido de todos nós, já foi pregado aqui por muitos pastores e irmãos, mas é palavra de Deus, mais uma vez, fazendo ligação direta com o que Jesus fez na entrada da cidade de Naim. Vamos ler verso 1. Ele vos deu vida. Vamos ler alto, igreja, porque aqui é a sua história. É a sua história, não é a minha história só não, é a nossa. Leia a palavra de Deus com vida, não como se estivesse morto. Vamos lá? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos, deixa eu pular aqui um pouquinho, e nos fez assentar, vamos lá, nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Louvado seja o Senhor. Verso 1 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Versículo 5 diz assim para nós, versículo 4, melhor dizendo, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e aí vem o verso 5, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu o quê? Vida. Você tem essa vida? De sexta-feira para cá, muita gente celebrou a morte, se vestiu com roupas da morte. Vi muita gente assim, criança, adulto, você viu também. Tem festas em outros países que celebram a morte, mas nós celebramos a vida, porque quando o Senhor Jesus chega, Ele transforma. Um dia Ele transformou a minha vida. Eu sei que Ele também transformou a vida de muitos aqui, mas eu não sei se Ele já transformou a vida de todos aqui. Só o Senhor sabe.
Você já experimentou o novo nascimento na sua vida, meu irmão, minha irmã? E eu não estou perguntando quanto tempo você tem de igreja. Eu não estou perguntando, e parece até heresia o que eu vou falar agora, que você já fez a sua pública profissão de fé ou não. Porque, pasmem, tem gente que passa até pelo batismo, que publica a fé, mas ainda não nasceu de novo. Cumpre só os protocolos litúrgicos da igreja visível, mas não experimentou o poder ressurreto de Jesus, que disse para aquele jovem: levanta-te, que disse para a filha de Jairo: levanta-te, que disse para Lázaro: sai para fora, porque Ele é a vida, Ele é a nossa salvação. Ele nos deu vida. Você tem essa vida? Você tem vivido essa vida abundante na presença do Senhor? Ainda que você fale: pastor, mas eu tenho passado por muitas provas, pastor. Está difícil, pastor. Eu não sei se eu vou suportar mais. É muita luta, é muita perda, é muita despedida. Eu não aguento mais. Olha para Jesus. Olha para Jesus, não olha para as circunstâncias não, porque senão você vai sucumbir, você vai naufragar, você vai desesperar da vida, mas olha para Ele, porque Ele é o autor da vida, Ele vai te dar vida para você viver nessa terra, e Ele te concede a vida eterna, para você viver com Ele por toda a eternidade. Olha para Ele, porque se você olhar para as circunstâncias, você vai naufragar. Certamente a dor do coração daquela mãe era algo terrível. Como você que já perdeu alguém, sabe como é doloroso se despedir de uma pessoa que você ama? Ela devia estar com esse coração despedaçado. Falou: meu Deus, levou meu marido, agora está levando o meu filho único. Deus entende a sua dor, meu irmão. Deus entende a sua dor, minha irmã. Mas a pior morte não é a morte física, é a morte espiritual. E essa morte espiritual, Jesus já veio resolvê-la lá na cruz. Quando Ele pagou a nossa dívida. Quando Ele nos substituiu na cruz. Sabia quem tinha que morrer na cruz? Não era Jesus, era você. Sabia disso? É você, eu. Eu conheço um pastor que foi visitar uma jovem num hospital no interior de São Paulo, que ela tentou suicídio, ela cortou os punhos, e a família chamou o pastor: vai lá pastor, minha filha tentou tirar a vida. E o pastor entrou no quarto, e aquela moça estava assim com os olhos arregalados, olhando para o teto do hospital, do quarto onde ela estava, e o pastor se aproximou da cama e falou: eu sou o pastor fulano de tal, você não me conhece, mas a sua mãe pediu para eu vir aqui orar por você. Ela falou: eu não quero oração, eu quero morrer. Ele falou: pois é, eu vim falar isso para você também, você tem que morrer. Ela: o quê? Eu tentei tirar minha vida, não deixaram. Aí você vem agora e diz: mas você tem que morrer para este mundo. Você tem que morrer para os prazeres dessa vida, para você experimentar a vida de Jesus. Menina, você tem uma história linda pela frente, não faça mais isso, renda-se a Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é aquele que nos dá vida. Você tem vivido essa vida, minha irmã, apesar das lutas que tem na sua casa? Meu irmão, talvez você esteja enfrentando alguma crise que você nunca contou para ninguém. Ninguém sabe, você não tem coragem de falar nem para sua esposa, nem para o seu esposo, nem para o seu pai, nem para a sua mãe, nem para o seu irmão, nem para a sua irmã. Você sabe a dor que está aí dentro, e talvez você pense assim: será que vale a pena? Continuar assim, vale a pena. Mesmo que a gente continue aqui na terra, até a volta de Jesus, levando entes queridos que nós tanto amamos para o cemitério. Mesmo que isso aconteça comigo e com você, Jesus é o nosso bom pastor. Ele leva-nos para os pastos verdejantes. Ele nos conduz também para as águas de descanso. Mas Ele vai comigo e com você pelo vale da sombra da morte. Sabe por quê? Porque Ele é o autor da vida. Ele é o sustentador da vida. Portanto, amada igreja, nessa noite, em que nós vamos anunciar a morte do Senhor até que Ele venha, celebrando a ceia, mas anunciando a morte do Senhor, nós não ficamos só com a morte.
Existem muitas religiões no mundo que só celebram a morte de Jesus. Eles param aí. Ou seja, para eles a história de Jesus termina na sexta-feira. Mas para nós a história de Jesus continua no domingo. Sabiam disso? Tem muita gente que parou na sexta. Jesus morreu, Jesus morreu. Lembra dos discípulos de Emaús? E tem gente que às vezes, mesmo diante de fatos, diante de notícias que foram divulgadas, estão dizendo que ele ressuscitou, estão dizendo, por que buscais entre os mortos aquele que vive? Mas estamos indo para casa porque nós esperávamos que ele fosse aquele que haveria de nos redimir do jugo romano. Ele falou, vocês não entenderam nada. Eu não vim libertar vocês do império de Roma. Eu vim transportar vocês do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Eu tenho vida para te dar, e vida em abundância. Você já experimentou dessa vida? Mesmo que você esteja sofrendo a perda de pessoas que tanto você amou e ama, o Senhor Jesus está contigo nessa noite, meu irmão, minha irmã. Não chores. Não se turbe o vosso coração, porque o bom pastor está aí passando do bálsamo dele no nosso coração e dizendo, eu te sustento, eu te ajudo. Eu sou aquele que pode te dar alívio nessa dor. E nós podemos por causa disso. E aí o mundo vai chamar a igreja de louca mesmo, como já nos chamam. Como é que pode os crentes cantarem louvor a Deus na hora da morte? Não é um paradoxo? Você já foi em vários momentos assim. Aqui nessa igreja isso já aconteceu. Eu já presenciei alguns desses momentos em que parecia que estava tendo um culto, e era um culto mesmo, não um culto ao corpo, nós não praticamos isso. O culto de gratidão a Deus pela vida daquela pessoa, e a igreja canta, e a igreja celebra, as lágrimas caem, a dor no peito existe, mas nós cantamos, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus. É como se você dissesse, Senhor, está doendo, mas eu sou feliz com Jesus. Você é feliz com Jesus? Ou depende da notícia que você está esperando, da política melhorar, da situação econômica melhorar? Nós não precisamos esperar essas notícias, você já tem a melhor notícia de todas. Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, mas ressuscitou. Eu sou a ressurreição e a vida. Por isso ele pôde dizer para o jovem que estava sendo levado para o cemitério pela sua mãe, o filho único daquela viúva, jovem, levanta-te. Por isso ele entrou no quarto daquela filha de Jairo, e todo mundo estava lá chorando, alguns já estavam contratados lá para chorar no velório da menina, e Jesus falou, ela está dormindo, e todo mundo começou a dar risada, todo mundo caçoou. Entrou Jesus com os discípulos, Pedro, Tiago e João, a mãe da menina, o pai da menina, Jairo, e Jesus falou, Talita cumi, menina, levanta-te. Por isso ele falou para Marta e Maria, se creres, vocês verão a glória de Deus, creia somente, eu sou a ressurreição e a vida. E ele disse para Lázaro, Lázaro, sai para fora. Nessa noite também o Senhor está aqui, Ele está falando para muitos aqui, sai para fora, sai da cova, sai da sepultura espiritual e vem para a nova vida que eu tenho para te dar. Eu não sei se essa é a minha última mensagem, mas se for, Senhor, faz a obra neste lugar. Opera neste lugar. Dá vida, como o Senhor fez no vale de ossos secos. Revigora pessoas que estão secas, pessoas que vêm para a igreja, mas não sente mais a palavra, não se emociona com os cânticos, não sente nada, e não vê a hora de ir embora. Não. Eu quero mais, Senhor. Eu quero a tua vida, eu quero a vida plena, eu quero as delícias que o Senhor tem para me dar, mesmo que eu tenha que enfrentar lutas, mesmo que eu tenha que passar pelo luto às vezes, mas eu sou teu, Senhor, eu sou tua, Senhor, o Senhor é o meu Deus. Louvado seja o nosso Deus para todo sempre. Amém.